8h17, o Bahia no Ar está de volta com uma confusão em uma escola municipal de Salvador. A mãe de um aluno diz que foi agredida pela professora do filho depois de uma discussão. A Nete Conceição afirma ter sido estapeada. Tudo começou quando o adolescente de 11 anos brincou com uma colega de classe usando um termo pejorativo, coisa que acontece muito, né, com os adolescentes, com os jovens nas escolas. Outra colega de mesmo nome confundiu a brincadeira e começou a discutir com o garoto. Segundo a mãe do estudante, durante a briga, a professora teria puxado o braço do aluno e feito agressões verbais. A professora também teria pedido que ele se retirasse da sala e fosse embora. Quando foi até a escola para saber do ocorrido, teria sido agredida com tapa. Mãe e professora foram até a sede da ouvidoria da Secretaria Municipal de Educação esclarecer o caso. A ouvidoria, que participou da audiência, informou que todas as informações estão sendo apuradas e que o garoto foi transferido para outra escola. Vamos então ouvir aí a mãe do garoto, a mãe que também foi agredida, o garoto também teria sido agredido. Que confusão, hein? Vamos ouvir. Eu acredito que está todo mundo tendo problema de bullying com ele. Ele está sendo discriminado dentro da escola. Não sei o motivo, mas não é da agora que isso vem acontecendo. Envolveu a professora e foi botado para fora da sala de aula, empurrado e com os livros no chão. E ele pedindo a ela que esperasse para ele pegar os livros, e ela dizendo a ele que não pegasse os livros, que ele fosse arrumar onde ele quisesse bem entender. Foi desde o momento que ela pegou ele pelo braço, jogou o material dele no chão, é uma agressão, né? Da parte dela é uma agressão. Por eu ir defender o meu filho, tomei um tapa no rosto por ela, entendeu? E a versão dela é contar que não deu tapa no meu rosto, vai ser transferido. Porque a própria secretaria, a própria diretora, a professora vai ficar a mesma, eu não vou aceitar, não concordo que meu filho fique mais com ela. E por ele estar passando por problema de bullying, eu acho melhor tirar da escola e botar em outra. Até mesmo para a melhora dele. E qual a mãe, né? Qual a mãe que não vai defender o filho numa situação dessa? Só que aí ela foi defender o filho, acabou sendo agredida também, segundo ela, né? E a ouvidoria, que acompanha o caso, também foi ouvida por nós aqui no Bahia do Ar e diz que a secretaria está apurando o caso. Vamos ouvir. A mãe iniciou falando da agressão que ela diz ter sofrido na escola, mas aí, para isso, existe um procedimento interno que já foi encaminhado, um processo administrativo vai ser aberto, porque é excepcional na rede um fato como esse, e a gente está dando encaminhamento, procedimento normal aqui dentro, que é encaminhar para a CPIA, abrir a abertura de um processo administrativo onde as partes vão ser ouvidas. A mãe vai ser chamada novamente com as testemunhas, a professora também. A partir daí, a gente, dependendo da conclusão, a professora sofre um processo administrativo ou não, dependendo da conclusão que a CPIA chegue através da parte jurídica da secretaria. É bom que se investigue isso aí, porque se foi realmente como a mãe do estudante falou, se foi um caso de bullying, se ele está sofrendo bullying, é bom a gente lembrar o que aconteceu, não é, no Rio de Janeiro, por causa de bullying, as consequências do bullying, o que pode levar uma criança, um jovem que sofre com bullying a vida toda, o que pode levar essa pessoa depois, na idade adulta, o que essa pessoa pode fazer. No Rio de Janeiro a gente teve lá o exemplo, um mau exemplo, uma tragédia, uma verdadeira tragédia. A gente não quer que se repita mais. A gente não quer que se repita mais. A mãe foi agredida, teria sido agredida, a criança teria sido agredida, a criança vai ser transferida, a professora continua. É bom que se investigue isso aí, porque é um caso muito sério. A gente falou aqui do problema das escolas, do problema da degradação das escolas e agora também um problema interno na escola. Isso não é, se isso aconteceu realmente, a gente não pode garantir, afinal de contas tudo está sendo investigado, mas se isso aconteceu realmente, é preciso que essa professora seja punida, é preciso que ela seja transferida, mas vamos esperar que tudo seja investigado para dar alguma opinião. Agora 8h22 e o surf é um esporte muito praticado aqui em Salvador, principalmente porque a cidade tem uma extensa orla. Mas parece que alguns jovens têm trocado as praias pelas ruas, ou melhor, as pranchas de surf pelos ônibus. É cada vez mais comum o chamado surf rodoviário, prática muito perigosa. Mesmo assim, os adolescentes parecem não ter medo de arriscar a vida em pleno trânsito da capital baiana, a terceira do país. Essas imagens feitas por um cinegrafista amador mostram jovens em cima de um ônibus em alta velocidade na Avenida Paralela,
uma das mais movimentadas de Salvador. Eles parecem não se importar com o perigo e se divertem enquanto arriscam a própria vida. A prática batizada de surf rodoviário preocupa a população e principalmente os motoristas de ônibus. A situação é tão crítica que os rodoviários já elegeram a sexta-feira como a sexta do pânico. É que nesse dia aumentam as ocorrências nos bairros populares, principalmente os afastados da cidade. E os autores são, na maioria, alunos de escolas públicas. Claudeci, motorista há 20 anos, passou pela experiência e ficou assustado. Quando o carro está em movimento, eles passam pela janela e sobem até o teto do carro e fica surfando, fica no teto. O carro em movimento? O carro em movimento. O motorista tenta reverter, pede para poder descer, mas ele não obedece, continua. Este cobrador tentou impedir o surf em um ônibus e, por pouco, não foi agredido. Às vezes eles se fingem que vão correr e aí pegam uma pedra, atiram no veículo, às vezes ferem passageiros, ou geralmente eles tentam acertar o motorista ou o cobrador. O Sindicato dos Rodoviários reclama da falta de fiscalização. Não existe fiscalização. E os motoristas ficam à mercê dessa situação. Não sabe se conduz o carro, se olha se tem surfista no ônibus, porque é ele que está em jogo. O diretor de transporte da Transalvador acredita que o problema é caso de polícia. É um problema muito mais socioeducativo e policial. Cabe à Transalvador a regulação do transporte coletivo e não de atitudes inconvenientes e particulares de algumas pessoas que eu diria que são vândalos. Você viu aí, né, o que a Transalvador falou, né? Acontece a céu aberto, acontece na rua, numa das principais avenidas de Salvador, em pleno trânsito da capital. Não é possível que nenhuma autoridade policial tenha visto isso, portanto, eu não vou comentar nada. Eu não vou falar nada sobre esse caso, entendeu? As imagens estão aí. Um cinegrafista amador conseguiu flagrar a ação desses meninos, desses jovens infratores. Isso é caso de polícia. Certo? Acontece muito em outras capitais do Brasil, quando as pessoas se empolgam indo para os estádios de futebol. Acontece muito isso, mas eu, sinceramente, não vou falar nada sobre esse assunto, porque isso acontece na Avenida Paralela, uma das mais movimentadas da cidade, e não é possível que nenhuma autoridade policial não tenha visto isso. Por telefone, a assessoria de comunicação da Polícia Militar informou que fiscaliza, sim, e combate o surf rodoviário e que os praticantes podem responder criminalmente. Só que são menores de idade, estudantes de escolas municipais, a maioria estudantes de colégio público que, em vez de estar na escola, está aí fazendo isso, arriscando a própria vida e arriscando a vida dos outros. 8h25, agora nós vamos até São Paulo saber os destaques do Fala Brasil de hoje com a apresentadora Roberta Pisa. Bom dia, Roberta. Olá, bom dia Bahia, bom dia Carolina Lima. Daqui a pouco às 8h40 vocês vão ver aqui no Fala Brasil. Quase 1,5 milhão de pessoas devem ser afetadas hoje numa greve no transporte público de São Paulo. Todos os policiais de uma delegacia na Bahia são presos, acusados de vários crimes. E um alerta da Organização Mundial da Saúde: o uso frequente do telefone celular pode provocar câncer. A gente se vê às 8h40 da manhã, logo depois do Bahia no Ar. Eu espero vocês. Pois é, a Roberta falou em greve em São Paulo, tem greve aqui também. Os servidores do Judiciário entram em greve a partir de hoje, por tempo indeterminado. Quem tem mais informações é o repórter Gabriel Pinheiro. Gabriel. Olha, Carolina Lima, é isso mesmo. São os servidores, apenas um detalhe, do Judiciário Federal e o coordenador do sindicato deles. Eu estou aqui com o doutor Henrique Quintanilha, advogado. Doutor Quintanilha, bom dia. Me diz uma coisa, o que é que para a partir de agora? Definida mesmo a greve? A greve está mais que definida. Na verdade, é uma manifestação que já vem sendo construída há muito mais tempo. Desde o ano passado, a gente tem entrado em greves e paralisações sucessivas. E a partir de hoje, todo o Judiciário Federal na Bahia, explicando melhor para o telespectador, tanto a Justiça Eleitoral, quanto a Justiça do Trabalho, Justiça Federal e Justiça Militar. São as 4 justiças que compõem o Poder Judiciário da União. Então, todos os servidores dessas 4 justiças estão parando a partir de hoje por uma decisão da categoria em Assembleia Geral, né, democraticamente, e é a terceira unidade federativa que está entrando em greve, né? Depois do Mato Grosso, o Distrito Federal e agora a Bahia. E a tendência é que a partir da semana que vem, essa é a tendência, o Brasil inteiro, na categoria no Brasil inteiro, que totalizam 110 mil servidores, paralisem também.
Quais são as principais reivindicações? Eu sei que a categoria parece que não tem reajuste desde 2006. Essa é a principal reivindicação de vocês? Exatamente. Nossa principal reivindicação é uma equiparação salarial às demais carreiras da administração pública federal. A nossa carreira do Judiciário Federal, dos servidores do Judiciário Federal, é a única hoje no Brasil que não foi reajustada, que não teve uma atualização monetária, na verdade, de 5 anos para cá. Tanto o pessoal da Receita Federal, quanto o pessoal do Legislativo, os próprios magistrados receberam um reajuste em sua remuneração ao longo desse período, até porque há um projeto de lei da Presidência da República, né, de Dilma, que prevê um congelamento de todas as carreiras do Serviço Público Federal por 10 anos. Então, assim, esse projeto está tramitando no Congresso e o governo está atuando fortemente no fronte político para que ele seja aprovado. E além de ter essa possibilidade de todas as carreiras, se interessa ao pessoal até que faz concurso público ou que está no Serviço Público Federal, ainda que esse congelamento não passe, a gente já tem uma defasagem acumulada de 5 anos. Então, por exemplo, enquanto que um técnico judiciário, que é a carreira inicial do Poder Judiciário Federal como servidor, inicia ganhando cerca de R$4 mil, na Receita Federal, os servidores estão ganhando 8, 9, 10 mil reais. Então, assim, é uma disparidade em relação a todas as carreiras congêneres em outros poderes, inclusive no Executivo e no Legislativo. Então, isso é que motiva essa paralisação. E qual é a tendência? Que os processos trabalhistas de toda a população de Salvador e do interior, dos interiores, fiquem paralisados, tanto da Justiça Federal também, tanto os criminais quanto os não criminais. E isso vai ter impacto também no orçamento federal, porque a Justiça Federal arrecada para a União com os processos de executivo fiscal também. Ok, doutor Quintanilha, muito obrigado. Pois é, Carol, como você colocou, mais uma paralisação agora do Judiciário Federal. Vamos esperar que haja aí um consenso, uma solução de negociação, que esse salário possa ser revisto e os nossos cidadãos possam ter aí seus serviços de volta. Carol. Ok, Gabriel, muito obrigada, viu? 8h29 e nós vamos falar agora no Bahia no Ar sobre a violência nas estradas. Um homem morreu atropelado na BR-324 entre os bairros de Águas Claras e Pirajá, aqui em Salvador. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o número de acidentes é grande na região. Veja com Lara Cavalcante. A vítima não foi identificada. A polícia só encontrou esta conta de energia com o nome de Paulo da Silva Sampaio. O motorista do veículo ficou aqui no local do acidente até a chegada da Polícia Rodoviária Federal. Ele não quis gravar entrevista porque ficou muito abalado. Na lateral do carro, dá para perceber que no impacto com o pedestre, arrancou para a lama. O local do acidente é muito escuro e não existem passarelas e nem faixa de pedestres. É uma região que tem muitos atropelamentos, são entre um viaduto e outro cerca de 3 quilômetros sem nenhuma passarela para os pedestres atravessarem. É uma região que tem várias empresas, as pessoas costumam atravessar para poder ir para o seu trabalho e atravessa a pista sem nenhum cuidado também. E não tem como ver um pedestre atravessar repentinamente na sua frente, não tem como evitar esse tipo de acidente. Os moradores reclamam da falta de alternativa para atravessar a rodovia. Quando a gente percebe assim, o carro já está em cima, não dá tempo. A gente já fizemos a solicitação bastante aqui para poder ver uma passarela aqui, mas nada foi feito ainda. Constantemente vem ocorrendo esse tipo de coisa, como terminou a acontecer. Ver isso aí agora, esse fato aí, né? Um acidente grave, um óbito. A seguir, uma entrevista com a doutora Marilda da Luz sobre a violência contra a mulher. O Bahia no Ar volta já, não saia daí.